Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, que as bênçãos do nosso divino emissário, nosso Mestre Jesus, possa nos envolver a todos nós e que nós possamos hoje, iluminados pela luz do seu Evangelho, sairmos daqui um pouco mais inspirados e instruídos a fazer o bem. É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos comentar um pouco de maneira muito simples, de maneira muito clara e direta, sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus fala: eu não vim destruir a lei. Num primeiro momento, essa passagem pode parecer um tanto quanto provocativa, né? Como quem se coloca em uma situação oposta à lei vigente. Mas quando Cristo fala que não veio destruir a lei, e sim fazê-la cumprir, nós podemos entender isto como uma mensagem do Cristo que reafirma que ele é um dos representantes de Deus. E que, na verdade, quando ele fala, eu não vim destruir e fazer cumprir, ele não estava falando simplesmente de uma vida terrena, em que ele vem como Jesus Cristo, e sim de toda uma existência e de toda uma missão que ele tem e um compromisso que ele assumiu em guiar a nossa humanidade de volta aos braços do Pai. Quando Jesus fala que veio para fazer cumprir, ele não estava falando naqueles 33 anos, que foi o tempo que ele esteve aqui na Terra encarnado. Ele estava falando que desde o momento em que ele se encontrou numa posição de mensageiro de Deus, desde o momento onde ele alcançou uma posição de espírito puro, ou ao menos de espírito com responsabilidades coletivas, desde esse momento ele já estava a serviço da lei de Deus. Desde esse momento ele já estava fazendo cumprir a lei. Então, como vai nos colocar Emmanuel? Há bilhões de anos atrás, quando Deus desprende uma massa da nebulosa solar e entrega nas mãos excelsas de Jesus, para que este, juntamente com a sua equipe celestial, pudesse moldar o nosso planeta, pudesse planejar cada detalhe, como seria o planeta, quais seriam os elementos químicos mais ou menos abundantes na atmosfera, haveriam oceanos? Como seriam os oceanos? Em que bases se formaria a vida física? Como que se daria a hierarquia das espécies? Como que funcionaria e que modelo teria o veículo físico do homem? Todos esses detalhes, por mais singelos que possam nos parecer, foram planejados com muito carinho, com muita inteligência, por uma equipe celestial comandada pelo nosso Mestre Jesus. Então, desde esse momento, ao que nos foi dado saber, Jesus já estava vindo para fazer cumprir a lei. Então, quando o Cristo nos fala, eu vim fazer cumprir a lei de Deus, é muito antes que ele veio e o seu desencarne não marcou o final da sua missão, que segue até hoje e, segundo ele mesmo prometeu, estará conosco até o fim dos tempos. Então, até o fim dos tempos, o Cristo estará ao nosso lado, fazendo cumprir a lei. E que lei é essa? Porque nós temos as leis civis, que essas se alteram de tempos em tempos. Quando paramos para analisar, as leis mais primitivas eram mais rudes, mas as leis mais modernas são mais sutis. E de maneira muito similar, tenho certeza que no futuro as pessoas olharão para a nossa época e falarão: nossa, as leis eram rudes ainda. Hoje estão mais sutis. Mas as leis de Deus não estão sujeitas a essas atualizações. Porque as leis de Deus são imutáveis, são inalteráveis. Foram definidas por Ele mesmo no início da criação
e permanecem as mesmas. Nós, porém, temos algumas dificuldades de perceber essa imutabilidade das leis. Porque nós, infelizmente, mas faz parte de um processo, não percam a tranquilidade por isso. Estamos ainda numa etapa da evolução onde o que é transitório chama, ou parece que chama, mais a nossa atenção do que é definitivo. Porque estamos ainda sujeitos a viver imersos no mundo material, no mundo de matéria. E matéria é efêmera. Como já dizia o poeta, né? Tudo que é matéria ou já morreu, ou está morrendo, ou, se não está morrendo, com certeza um dia morrerá. Porque tudo que é matéria passa. Tudo que é matéria fica. Tudo que é matéria fica obsoleto, fica para trás. Agora, o que é espírito, o que é espiritual, permanece. E as leis que regem a nossa vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual, são as mesmas. Embora as leis materiais tenham mudado com o tempo e, como comentei, certamente mudará muito mais. Então, quando Jesus falava sobre lei, imediatamente a nossa mente iria pensar em quê? Nas leis materiais, que eram as leis que nós sentíamos mais. E Jesus e os profetas todos tiveram que fazer uso dessas leis para orientar o povo, para educar o povo. Então, por esse motivo, é que muitas vezes temos muito essa impressão mesmo de que eles estavam se referindo às leis vigentes civis. Porque foi necessário que a linguagem fosse essa, porque não estávamos prontos ainda para receber de maneira definitiva revelações tão profundas do plano espiritual. Então foi necessário que a linguagem fosse essa. Que Jesus falasse: eu não vim destruir os profetas, eu não vim acabar com as leis que eles já haviam instituído. Eu vim fazer cumpri-la. Eu vim fazer cumprir a lei de Deus. E embora esse véu proposital tenha sido deixado, é chegado o momento onde ele vai ser levantado. É chegado o momento onde essas verdades espirituais deverão ser descortinadas a nós. Isso se chama progresso. Isso se chama progresso. Então, os espíritos comandados pelo nosso mestre, que é Jesus, eles estão coordenando uma verdadeira revolução moral em nossas vidas, em nosso planeta. Revolução essa que não começou há 2000 anos atrás com a vinda do Cristo. Revolução essa que foi planejada e que já começou há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Há muito, muito tempo atrás. Ao que nos foi dado saber, nós podemos começar a partir de Moisés, por exemplo. Embora antes dele já havia civilização, já havíamos recebido aqui as falanges exiladas de outros planetas. Mas Moisés, para todos nós, esse marco simboliza essa primeira grande revelação divina. Ele vem inaugurar esse conceito, uma nova etapa, onde a espiritualidade nos informa. Não há como organizações úteis se formarem na Terra de maneira desordenada. É necessário que obedeçam uma lei. Então Moisés nos dá de presente, como mensageiro de Deus, os 10 mandamentos. E que hoje,
já mais evoluídos, mais adiantados, vivendo em uma sociedade mais intelectualizada, nós podemos analisar os mandamentos que Moisés nos deixou e pensar, nossa, mas são muito rudes, né? São mandamentos muito grosseiros ainda. Mas são mandamentos que, em seu cerne, trazem uma vontade divina, trazem uma mensagem celestial. E foram trazidos de maneira rude porque era a necessidade do povo, porque não estávamos prontos ainda para receber de maneira delicada. As questões de espírito não nos tocavam ainda. Não estávamos prontos para raciocinar em torno das verdades mais sutis da vida verdadeira, que é a espiritual. Então, nos foi muito útil entender que não matar, não roubar, não cometer adultério, esta era a lei. Honrar pai e mãe, não cobiçar o bem alheio, não cobiçar a mulher alheia, o parceiro alheio, né? Não há a necessidade de se fazer esculturas, de se fazer sacrifícios sangrentos para agradar a Deus. Então essa foi a lei. Coisas que hoje, jamais evangelizados, jamais educados e instruídos, nos parece que são coisas óbvias. Não matar. Não pegar o que não é meu. E aí, 1000 anos depois de Moisés, num sincronismo quase que aleatório, uma coincidência, e hoje a gente sabe que não foi coincidência, porque nada é acaso. Há uma direção, há um diretor planetário trabalhando no nosso orbe, e todos os acontecimentos se dão através da sua permissão. Nós temos outros grandes missionários que encontram-se encarnados na Terra. Para citar alguns, a gente vai ter quem? Sócrates, na Grécia, na mesma época. 1000 anos depois de Moisés, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Buda, no Nepal. Confúcio, na China. Para citar alguns dos missionários, que vêm a serviço de Jesus fazer cumprir a lei do progresso, a evolução, a educação dessa falange de espíritos que somos nós, encarnados aqui na Terra, sedentos por educação. E aí vem Sócrates, 500 anos antes de Cristo, nos falar da importância de questionar. Questionar o seu contexto, se perguntar o que eu estou fazendo, onde eu estou, qual que é o objetivo disso aqui. Questionar as leis, as autoridades, questionar a si mesmo, a sua humildade, seu conhecimento, seus limites. E aí hoje a gente chama isso de quê? Fé raciocinada. Aí vem Buda, do outro lado do globo, falar sobre autoconhecimento, a importância de olhar para dentro, de se entender, de se aceitar e de se dispor a trabalhar em si mesmo, porque é só pelo autoconhecimento que você vai conseguir atingir a iluminação, o nirvana. Autoconhecimento. Respeitar quem você é, entender quem você é, para saber como agir na evolução. Do outro lado do globo vem Confúcio, na China, falar que devemos todos seguir o caminho do tal, o caminho da iluminação. E para seguir o caminho da iluminação são 2 etapas. Primeiro, é necessário tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Depois, fazer ao outro o que gostaria de ser feito por você. E depois, fazer sempre o seu melhor em tudo que você for fazer. E detalhe, não estou falando de Jesus ainda. O Cristo ainda não tinha vindo. Isso é 500 anos antes de Cristo vir na Terra. Então percebe que esses missionários
a serviço de Jesus, que é o coordenador do nosso globo, sempre estiveram em nosso meio, nos orientando, trazendo as bases, trazendo as etapas e descortinando, pouco a pouco, conforme o nosso intelecto, conforme o nosso entendimento, as verdades espirituais. Isto também é Cristo fazendo cumprir a lei. Porque, como falam os Espíritos, todo aquele que se dispõe a trabalhar para o bem, com sinceridade, está também a serviço de Jesus. E tenho certeza que está também acompanhado por espíritos que têm o mesmo objetivo, fazer o bem. E aí vem quem? Em seguida, o Mestre Jesus. E em seguida vem Jesus, o educador supremo, o mestre dos mestres. Como coloca Kardec e os espíritos, o ser mais perfeito que já passou pelo nosso planeta. O modelo moral que a humanidade pode almejar aqui na Terra. O Verbo encarnado. E aí vem Jesus, que, como coloca muito bem João Evangelista, na sua missão única, que fez com que Jesus descesse dos seus palácios solares que habitava para pisar na lama tenebrosa da terra. E vem Jesus com toda a humildade, com toda a sinceridade e com aquele supremo conhecimento íntimo das leis divinas, se colocar como modelo. Viver em função de ser modelo para nós. O diretor planetário, o espírito que formou o planeta todo, com todas as suas nuances, detalhes e complexidades, reencarna como um simples homem, para nos mostrar que é possível fazer o bem, mesmo com seus recursos limitados. E Jesus faz uma coisa muito interessante e muito importante para a nossa caminhada evolutiva. Ele faz convergir todos esses pontos, todo esse conhecimento levantado e trago pelos tantos missionários que a serviço dele vieram antes, para uma coisa só, para um ponto só. Então, um chamava de autoconhecimento, o outro chamava de felicidade suprema, o outro chamava de nirvana, o outro chamava de iluminação, o outro chamava do caminho do tal. Jesus resume tudo e fala o seguinte: há um Deus soberanamente bom, justo, onipotente lá no alto. E Ele é nosso Pai. É Ele que faz as ondas subirem e as sementes germinarem. É Ele que faz os astros girarem no planeta, no universo. E é Ele que faz com que as forças da natureza se sustentem. E nós somos suas criaturas. Somos todos irmãos. Todos iguais. Todos estamos no mesmo patamar de igualdade perante Deus. Então ele resume tudo em uma coisa só. Há um Deus soberano, que é nosso Pai. E Ele nos ama muito. E foi Ele quem autorizou que eu viesse aqui para mostrar para vocês qual que é o caminho. Qual que é o roteiro definitivo. Porque nós temos um objetivo aqui. A Terra não é tudo.
A Terra é uma escola para todos nós. É um local de educação, de aprendizado, de refazimento, instrução. Estamos aqui por um período muito breve. A morte, como nós conhecemos, não significa o que nós achamos que significava. A morte não é fim da vida. É uma mera passagem. É uma mera passagem. E nós vamos experienciá-la muitas vezes. Aquele que não nasce de novo não pode ver Deus. A nossa escola querida é efêmera, mas nem por isso deve ser menosprezada. Temos a missão de cuidar do nosso lar, cuidar do nosso planeta, elevá-lo, porque o progresso é lei divina, torná-lo mais sutil, para que as lições a serem exercitadas aqui sejam mais sutis, para que espíritos mais elevados possam encontrar aqui um educandário. E mais importante de tudo, temos que nos elevar. A missão primordial de cada um de nós, que se encontra hoje aqui na Terra, é a autoelevação. É a autoeducação. Então vem Jesus e resume tudo que nós estávamos aptos a entender e um pouco mais. E agora nós não precisamos mais escolher qual dos profetas de Jesus, qual dos missionários e mensageiros de Deus a gente vai seguir. Será que eu vou pelo nirvana, autoconhecimento, ou eu vou pelo questionamento? Não, agora tem Jesus, que é roteiro seguro para tudo. E todos os profetas, todas as leis que foram criadas com um intuito positivo, que é muita coisa para a gente assimilar, Jesus ainda tem o cuidado de resumir. Então Jesus ainda resume para a gente. Bom, é muita lei, é muita gente que veio antes de vocês, mas o roteiro é o seguinte, são duas coisas. Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua inteligência, com toda a sua alma. Amar a Deus. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o objetivo do homem que se encontra encarnado na Terra. Essa é a missão. Fazendo isso, estaremos obedecendo à lei. Mas, entretanto, crianças que somos espiritualmente falando, após receber tantos missionários, após receber tantos educadores, após o próprio diretor planetário se juntar a nós no número dos encarnados e resumir tudo de uma maneira tão singela, tão humilde, tão simples e tão inteligente e completa, ainda temos dificuldade de cumprir o nosso propósito. Ainda, como falei anteriormente, estamos muito sujeitos à influência da matéria, que é passageira, que é efêmera. E depois que Jesus retorna ao plano espiritual, e após Jesus retornar, o serviço nunca parou,
Muitos vieram antes e muitos vieram depois e estão vindo e encontram-se atualmente entre a gente, muitos missionários do Cristo. A gente começou a dar uma relaxada nos ensinamentos. A gente começa ali a não observar tanto o que dói muito, né? Do que nos pediu Jesus, isso aqui eu não vou fazer tanto porque me incomoda demais. Do que nos ensinou o mestre, essa parte aqui não, porque dá muita vergonha. Se alguém descobrir, minha imagem vai ficar manchada. Então a gente começa a deturpar, modificar, selecionar o que a gente julga que é digno ou não da nossa atenção e moldar os ensinamentos de Jesus de acordo com as nossas necessidades temporárias, nossas necessidades materiais, que, como eu falei e torno a repetir, são efêmeras, passam, ficam para trás. E aí tem um diálogo muito importante de Jesus e João, o evangelista, já no plano espiritual, onde Jesus pergunta: João, como está o meu evangelho na terra? E João é tomado por um desânimo. Ele fala: mestre, não está bem. O que a gente ensinou foi deturpado. As pessoas esqueceram a sua humildade, a sua gentileza, o seu amor. E estão fazendo guerras em seu nome. Como que isso faz sentido, Senhor? Guerras em seu nome. Uma pessoa que veio falar de amor e de perdão e de dar a segunda face. E aí Jesus pergunta: João, mas como estão os missionários que eu mandei, que eu tenho mandado? E aí ele fala: Senhor, a notícia também não é boa. Alguns estão se perdendo no meio dessa multidão. Das poucas vezes que eles se voltam para falar da religião, é para se condenarem uns aos outros. E eles estão presos em simbolismos que nada significam para nós. Mateus é representado por um leão. Lucas, um touro. E eu, Senhor, sou representado por uma águia. É um fato muito curioso, mas tem chegado aqui no alto ateus mais benquistos do que cristãos. Agora você imagina prestar contas com Jesus falando isso. E aí, só que Jesus nos ama muito, nos ama tanto. Misericórdia pura. E ele fala: João, as imagens, os simbolismos não me preocupam tanto. Porque mesmo eu tive que fazer uso de algumas coisas para que vocês entendessem a minha mensagem. Agora, guerras, deturpando o verdadeiro significado, isso me preocupa muito. Então, se os vivos, se os encarnados nos traíram, João, está na hora dos espíritos falarem. Se os encarnados nos renegaram, está na hora dos mortos falarem. E inaugura-se uma nova era na humanidade. Desce, então, cumpre-se, então, uma promessa que o próprio Cristo tinha feito. Se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que mande um Consolador, o Espírito de verdade, que ficará com vocês até o final dos tempos. Ele relembrará
tudo que eu ensinei e mais. E 18 séculos depois, através dos fenômenos de mesas girantes, inicia-se a materialização do Consolador prometido. A doutrina sagrada. A doutrina dos Espíritos. Que vem nos ensinar, que vem descortinar uma vez mais, só que de maneira definitiva, a vida material não é tudo. A vida verdadeira é a vida espiritual. Deus, essa inteligência suprema, criadora de tudo, nos criou e criou muito mais. Nós fazemos parte de algo muito maior, algo muito mais complexo do que nós estávamos imaginando. Quando questionaram Jesus, né? Senhor, eu sei que tu veio do céu. Conta para nós como é lá, como é o céu, como é viver com Deus. No que Jesus responde, mas vocês não estão entendendo nem as verdades da terra. Como é que vão acreditar nas verdades do céu? Não estamos fazendo nem o básico. Não estão conseguindo nem amar o próximo que está aqui, que é igualzinho a você. Não está conseguindo perdoar, não está conseguindo ter indulgência. Como que você quer saber? E pior, como que você vai acreditar em mim quando eu disser sobre as verdades do céu? E aí, 18 séculos depois, um pouquinho mais amadurecidos, autorizado por Jesus, vem então o Consolador e nos ensina que nós somos parte de algo muito maior. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse nosso planeta, que foi criado com muito amor e carinho, é um planeta de milhões e milhões, bilhões e bilhões de outros. Nós estamos em uma jornada evolutiva muito longa, há bilhões de anos, e ainda estamos muito mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação final. O caminho ainda é muito longo. Vem o Consolador nos lembrar de coisas que nós já sabíamos. Amor, indulgência, benevolência, perdão, coisas que nós já sabíamos, mas nós não acreditávamos serem verdade. Ou, se acreditávamos, não estávamos vivendo como quem acredita. Fazemos parte de uma família universal composta por todas as criaturas de Deus. Somos parte, estamos envoltos por um universo de possibilidades e recursos magníficos. De todas as formas, de todos os jeitos. Estamos ainda limitados, nos faltam sentidos cruciais para que possamos viver em plenitude a vida que nos foi planejada para viver.
nos faltam sentidos. Como que a gente pode querer conter toda a verdade se nos faltam sentidos? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: como que Jesus vai falar para a gente sobre a verdade do céu se a gente não tem o sentido para senti-las? Tenta explicar para uma pessoa que nasceu cega, sem visão, o que é a cor azul. Como que você explica? O que é a cor azul? Qual que é a diferença do azul para o verde? A pessoa nasceu cega. Como é que você explica isso para ela? Então nos faltam sentidos cruciais do espírito para entender muitas coisas. Estamos reduzidos pela nossa própria condição que a gente se encontra, pela nossa própria evolução, pela própria sintonia que a gente produz. Estamos reduzidos. Isso depende de nós. Só depende de nós. É uma dupla, né? É o Criador e a criatura. É o Pai e o Filho. É uma parceria que a gente precisa ter com Deus para conseguir evoluir. Não é isso? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então só depende de nós. Porque os braços já estão estendidos. Vem a mim. Vivemos num universo com muitos recursos que não nos cabe nem sondar como são. A própria ciência, que já evoluiu tanto, declara que aproximadamente 97, 98% de tudo que existe no universo é composto por algo que a gente não sabe o que é. Uns vão chamar de matéria escura, outros vão ter outras teorias. Mas tudo que a gente sabe é uma pequena parte de 2% da realidade. São recursos infinitos, acessíveis apenas àqueles que já aprenderam a domar os seus sentimentos. Acessíveis apenas àqueles que aprenderam a controlar suas más tendências. Acessíveis àqueles que estão dispostos a viver conforme a lei. Então, em todas as etapas da vida do nosso planeta, em todas as etapas da nossa existência, é possível verificar a presença latente de Jesus, da criação do orbe até o presente. E como ele prometeu, estará conosco até o fim dos tempos, fazendo cumprir a lei. Jesus não estava se referindo a um conjunto de leis criado por um pequeno grupo de legisladores de uma pequena cidade, de um pequeno continente do planeta. A lei que ele veio fazer cumprir é a lei do Pai. E agora, com o Consolador prometido materializado, conseguimos entender de maneira mais clara. Conseguimos compreender a mensagem de maneira mais objetiva. E, como Consolador prometido, ele vem nos consolar. Ele vem aliviar as nossas dores. Ele vem nos trazer esperança, porque apesar de tudo isso, ele vem reafirmar: Deus, esse ser supremo, nos ama.
e está esperando por nós, por cada um de nós. O nosso sofrimento já está com data marcada para acabar, aguardando apenas um reajuste nosso. Ele vem nos afirmar que a nossa felicidade está inteira nas nossas mãos. Porque tudo o que Deus pode fazer por nós, Ele já está fazendo. Todas as oportunidades que Ele pode nos dar, Ele já está dando. Os conhecimentos, os ensinamentos, Ele já está nos ofertando. E agora depende de nós. Vem nos consolar, porque vem nos falar que a nossa terra, a nossa escola querida, está passando por um momento de transição. Está passando por um momento de purificação, onde o mal, pouco a pouco, está perdendo forças. Onde o bem triunfará e o mal será desconhecido. Está passando por um momento de transição onde espíritos mais rudes serão convidados a habitar planetas mais rudes. Espíritos mais sutis, mais educados, mais evangelizados, intelectual e moralmente, herdarão a Terra. Conforme o próprio Cristo já havia determinado. Os pacíficos herdarão a Terra. A ciência, em breve, mais cedo ou mais tarde, mas em breve, irá ter que ceder e começar a considerar o elemento espiritual. E aí sim, ela será uma asa mais fiel que nos guiará à nossa destinação final. Nós seremos libertados de todas as atividades mais rudes, mais grotescas. O próprio automatismo já nos prova isso. Teremos a possibilidade de focar e de empregar as nossas forças no exercício intelectual. A religião não mais será usada como um palanque para defender ideias que remontam ao primitivismo da humanidade. Não mais será usada como instrumento de tortura e perseguição aos outros. Mas será esse roteiro seguro para a nossa religação a Deus, para o nosso reencontro com nós mesmos, que em determinado momento irá ter que aceitar a importância da ciência e irá ter que reconhecer que existem leis orgânicas que são imutáveis e que regem a matéria. E será também uma das nossas asas que nos conduzirá à destinação final. Ciência e religião juntas. Intelectualidade e moralidade juntos. Essas são as asas que nos fará voar em direção ao Pai. E nós iremos, finalmente, quando esse dia chegar, entender que a lei de Deus sempre se fez cumprir. E sempre se fará cumprir. Iremos entender que nunca estivemos órfãos. Iremos entender que o trabalho de Jesus não começou com o seu encarne e não terminou com o seu desencarne. Começou muito antes e segue até hoje. Como ele mesmo nos coloca, o meu pai nunca deixou de trabalhar e eu também não. Iremos entender que tudo que é de ordem divina possui um objetivo útil e elevado.
E mesmo após os profetas, mesmo após Jesus e mesmo após o Consolador prometido, ainda temos dificuldades, ainda temos dureza em nossos corações. Ainda é difícil seguir o que ele pediu. Mesmo após tantas lições, tantas oportunidades, mesmo após tantos missionários, tanto sangue derramado pelo martírio, ainda assim encontramos dificuldades. O que será que nos falta para entender e para nos submetermos às leis divinas? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito claro. Cristãos, voltem ao Mestre. Escutem Jesus. O Pai nos aguarda. Que nós possamos hoje, muito agradecidos pelo verdadeiro banquete espiritual, que é a leitura e o estudo do Evangelho, nos lembrar de Jesus, que dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós que estamos com tantas questões para resolver, a vida não é fácil. Tantos problemas, tanta dificuldade. É justamente para nós essa mensagem. Nós que estamos cansados e sobrecarregados. Estamos cheios de coisas materiais. E Jesus irá nos aliviar. Não porque iremos parar de sentir a dor, mas porque iremos entender qual que é o propósito das nossas vidas. Iremos entender qual que é o objetivo. E quando ele continua, porque o meu jugo é leve e o fardo é suave, ele nos coloca uma pequena condição. Eu vim para fazer a lei ser cumprida. Não há como alcançar a nossa destinação final, não há como alcançar o nosso objetivo final, que é voltar aos braços do Pai, sem cumprir a lei. Então venha a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, estão com dores, que eu irei aliviar. Mas o jugo e o fardo, mas são leves e suaves. Porque ele nos pede submissão a esse jugo, a essa lei. E como ele mesmo coloca, a lei imutável de Deus, que consiste em amar a Deus e amar o próximo. E como pode um fardo desse ser pesado? Como pode amar o próximo ser um fardo pesado? Então esse convite latente de Jesus, que é como se fosse uma voz que ecoa por toda a terra, vinde a mim. Mas que muitas vezes o ruído do plano material, o ruído da matéria nos impede de ouvir esse chamado. Então essa voz divina que nos chama, uma vez mais está nos chamando agora. Como bem coloca nosso benfeitor Emmanuel, todos os espíritos menos rudes
recebem um chamado pessoal, individual de Jesus para o trabalho no bem. A mensagem de cada um é diferente, mas o teor é sempre o mesmo. O trabalho no bem. Que nós possamos hoje, renovados, incentivados e inspirados pelo nosso Mestre Jesus, nos esforçar para acalmar esses ruídos do mundo e ouvir a voz do Mestre. Encontrar forças para suportar com resignação e resiliência e executar a nossa missão aqui na Terra. E cumprir o nosso propósito aqui no orbe. E estejam certos que os bons espíritos sempre acompanham aqueles que se dispõem em fazer o bem, em ser instrumento do bem aqui na Terra. Em ser instrumentos da divina providência aqui na Terra. E muitas vezes a gente pode se perguntar, mas eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer? Eu me sinto como um grão de areia. Mas vem mais uma vez o Evangelho nos lembrar que sem os grãos de areia, nem as maiores montanhas da terra poderiam ser formadas. O grão de areia, que é tão pequeno, é capaz de refletir o sol do amor de Deus no mundo. Então, que nós possamos, a exemplo do pequeno grão de areia, nos esforçar para refletir o amor de Deus, para refletir a luz divina, para ser um instrumento de Deus no meio que a gente se encontra inserido. Porque Deus é como esse sol de amor infinito. Esse sol infinito que ilumina tudo, todo o universo. Mas nós podemos nos esforçar para refletir um pouquinho desse sol. Refletir um pouquinho de luz, conforme a nossa capacidade. A luz de uma pequena vela, se for colocada no meio de uma escuridão, ela ilumina as trevas que forem ali. Mas a sua chama pode ser apagada pelo sopro da invigilância. Então, que possamos entender a nossa responsabilidade diante da jornada evolutiva que estamos inseridos. Que possamos entender que o Cristo veio fazer cumprir a lei e que agora só depende de nós em nos adaptarmos e nos submetermos a essa lei. Possamos entender que muitas vezes o único evangelho que o nosso próximo irá ter acesso não é o evangelho que está nos livros. É o evangelho das nossas vidas. É observar as nossas vidas. Que possamos compreender que Deus espera por nós. E que nós temos sim a capacidade de refletir um pedacinho da sua luz. Porque luz é luz. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.